Olá, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto online. Hoje não vai ser eu que vou pregar, hoje vai ser a pregação do Leandro, continuando a nossa série aí de uma fé viva. E a gente também vai ter uma novidade no louvor. A Pâmela, junto com o pai dela e alguns amigos lá, alguns irmãos, gravaram algumas canções pra gente. Então, acho que você vai se sentir mais no culto aí, vai ser uma gravação onde vai aparecer as pessoas. Então, espero que você aproveite, que você também louve aí junto com a gente e que a gente possa adorar a nosso Deus nas nossas casas. Amém? Boa noite, igreja. Vamos continuar louvando o nosso Deus, mesmo à distância, que a gente possa dar todo o nosso coração a Ele. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus.
Olá, boa noite. Você que está nos assistindo, você que faz parte dessa comunidade cristã, você que foi convidado por alguém, seja muito bem-vindo ao nosso tempo hoje. Vamos dar seguimento à série Uma Fé Viva, baseada nas cartas de Tiago. Quero poder compartilhar com vocês que o que vamos falar hoje, o que vamos estudar hoje, não tem nada de novo, é mais um lembrete para todos nós. Não vamos olhar para um novo ensino, mas acredito que será um desafio para todos nós. Vamos permitir que a palavra de Deus penetre e entre em nossos corações e que ela também exponha a condição do nosso coração. E antes de entrarmos na palavra de Deus, eu convido você que está me assistindo nesse momento a fazer uma oração. Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de poder cultuar o Senhor. Te agradecemos porque temos a internet, porque temos condições, Senhor, de poder estarmos juntos como igreja, unidos em corpo de Cristo, para a gente poder ouvir Tua palavra e poder meditar e de poder transformar a nossa vida através daquilo que agrada ao Senhor, Pai. Quero pedir para que o Senhor possa ficar conosco nesse tempo que vamos estar juntos, que o Senhor possa falar aos nossos corações, fala para aqueles que fazem parte dessa comunidade, também fala com aqueles que estão aqui nos visitando, amigos, parentes, enfim, que o Senhor possa realmente falar com todos nós e que nós possamos sair ao final desse tempo impactados pela Tua palavra, Deus. Obrigado por Jesus, em nome dele oramos muito grato. Amém. Então, abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, e vamos iniciar no versículo 22. A carta de Tiago fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O versículo diz para não sermos apenas ouvintes da palavra, porque se somos apenas ouvintes, estamos nos enganando. A Escritura é clara. Não seja apenas um ouvinte. Não apenas leia. Não basta apenas ouvir, mas seja uma pessoa que faz o que as Escrituras dizem para fazer. Pode parecer desnecessário o que eu vou falar aqui e pode parecer óbvio para nós que o povo de Deus deveria fazer o que Deus diz para fazer. Parece ser uma coisa muito clara. Mas, ao estudarmos a Bíblia, vemos que a história do povo de Deus, no Antigo Testamento, você percebe um padrão de compromisso na área de obediência à palavra de Deus de algumas pessoas. Existem realmente algumas histórias no Antigo Testamento surpreendentes, de fidelidade à palavra de Deus. Olha, vemos pessoas que matavam gigantes, vemos outros entraram em fornos ardentes, em covas com leões, vemos mulheres que se sacrificaram e oraram sinceramente, encontramos homens corajosos, mas quando olhamos a maioria das pessoas que são conhecidas como povo de Deus na Bíblia, o padrão não é muito positivo. Não há um padrão de obediência para o povo de Deus. Aqui em Salmos 78, no versículo 10, o salmista fala assim: os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer a sua lei. O salmista está falando do povo de Deus, que eles eram teimosos, que eles eram rebeldes, eles eram de uma geração cujo os corações não eram leais à palavra de Deus. E nesse mesmo capítulo, o salmista fala mais coisas. Me acompanhe, nesse mesmo capítulo, no versículo 17, fala assim: mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. Versículo 31. Acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte
os mais jovens dentre eles, matando os jovens de Israel. Versículo 41. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Ao lermos as Escrituras, o povo de Deus não é muito bom em obediência. E nós vemos isso acontecer até nos dias de hoje. Até no século 21, vemos pessoas que dizem que fazem parte do povo de Deus, mas que não têm obedecido a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Para cada história de fidelidade que você encontra nas Escrituras, há 9 histórias de rebelião do povo. E vemos Deus dando instruções e instruções. E começamos a ver a tendência do povo de Deus, a falta de obediência, bem no começo da história. A primeira é bem conhecida por todos nós. Vocês lembram da história do Jardim do Éden? Onde Deus havia dado a ordem para Adão e Eva não comerem do fruto, mas eles não obedeceram. Uma outra instrução foi-lhes pedido que confiassem em Deus. Em vez disso, vagaram no deserto por 40 anos e o povo não deu a importância devida à lei de Deus. Parece loucura, mas o povo de Deus do Antigo Testamento não é conhecido por viver no caminho de Deus. Um conceito muito simples para nós, né? O povo de Deus deveria ser conhecido por viver nos caminhos de Deus. Depois, Deus começa a falar através dos profetas grandes. E através deles, Deus começa a falar ao povo que um dia tudo isso iria mudar. Que um dia haverá uma nova comunidade de pessoas que serão obedientes à sua palavra. E a profecia mais famosa de todas elas é a profecia do profeta Jeremias. Me acompanhe, por favor. Jeremias, capítulo 31, no versículo 31, fala assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus diz: eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Podemos ver aqui, irmãos, que muitos anos antes da igreja nascer, Deus falou que um dia que o seu povo iria finalmente ser conhecido por seguir os seus decretos. Então, a profecia de Jeremias se cumpriu com a igreja de Cristo. E é aqui, esta é a nova comunidade de pessoas. Eu e você fazemos parte da profecia de Jeremias 31. Pessoas de todas as origens, cujos corações voltados para Deus, e o mais importante, pessoas que estavam decididas a seguir o decreto de Deus. Então, fazendo meio que um resumo de todas as coisas que eu falei aqui, o povo do Antigo Testamento não era um povo obediente a Deus. E vimos alguns exemplos. E Deus lança uma profecia através do profeta Jeremias, que um dia ele teria um povo, e esse povo seria um povo obediente à sua palavra. Entendendo um pouquinho mais sobre a carta de Tiago, Tiago escreveu essa carta durante o início da igreja primitiva. E essa igreja ficava em Jerusalém. Para quem não sabe, Tiago era irmão de Jesus. E Tiago escreve para esses novos que a profecia de Jeremias fala.
Tiago escreve para essa nova comunidade de pessoas, essas novas pessoas que decidiram colocar em prática a palavra de Deus. Então Tiago começa a lembrá-los que eles deveriam ser. Tiago começa a lembrá-los, então, do que as Escrituras dizem que eles deveriam ser. E Tiago começa no capítulo 1, no versículo 18, assim. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Ele diz que Deus escolheu nos dar um nascimento através da palavra da verdade. O que ele está dizendo é que você é a resposta dessa profecia, para que possamos ser uma espécie de primícias. O que isso significa, Leandro? Significa que eu e você somos uma porção preciosa de tudo que Deus criou. Isso é muito encorajador. E Tiago continua algumas instruções para essa igreja. Versículo 19 ao 21 do capítulo 1 de Tiago. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é preciosa para salvá-los. Tiago compartilha essas coisas com a igreja, e a partir de agora, Tiago dá um aviso para a igreja em Jerusalém, e esse aviso cabe para nós também hoje, no século 21. Tiago capítulo 1, versículo 22, Tiago dá esse aviso para nós. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. É como se Tiago parasse a conversa e dissesse para a igreja, não apenas ouça a palavra, porque se você apenas ouvir a palavra, você está se enganando, mas faça o que a Bíblia diz para fazer. É como se ele dissesse para essa comunidade, você sabe que a comunidade do povo de Deus é conhecida por não fazer o que a palavra diz. Então ele diz, lembre-se de que você foi chamado para obedecer a Deus e os seus mandamentos. Que mensagem encorajadora. Olha, o que vamos estudar hoje na carta de Tiago pode fazer toda a diferença em nossa vida. Eu quero falar para você que está me assistindo agora, você que foi convidado por alguém, algum amigo, algum parente, eu quero pedir que você fique conosco e será uma honra tê-los conosco nesse culto a Deus. Mas eu quero frisar que esse sermão é mais para aqueles que já confessam a sua fé em Jesus, que já fazem parte de uma igreja, que já se consideram discípulos ou cristãos, para aqueles que já decidiram estar dentro do ensino e a instrução das Escrituras de Jesus. Mas se você ainda não é um discípulo de Jesus, fique conosco e com certeza você vai aprender através da palavra de Deus o que Deus espera daqueles que confessam o seu nome e aqueles que fazem parte do seu reino. Então, vamos dar seguimento ao nosso estudo. Então, irmãos e amigos, Tiago está nos dizendo que o povo de Deus deve ser conhecido por sua obediência. E se nós nos consideramos cristãos e discípulos de Jesus, mas se nós não estamos obedecendo à palavra de Deus, então somos enganados. É o que Tiago fala. Esse aviso, ele é muito relevante para nós. Porque vivemos em uma cultura de igreja no Brasil, onde estamos acostumados a ouvir a palavra e ouvimos em muitos lugares. Você deve concordar comigo.
ouvimos a palavra de Deus em rádios gospel, né? Ouvimos a palavra de Deus na televisão. Quantos canais de televisão não passam homens e mulheres pregando a palavra de Deus? Eu e você podemos ouvir a palavra de Deus aqui nos cultos, aos domingos. Ouvimos domingo passado com o Caio. Vocês estão me ouvindo hoje. Podemos ouvir a palavra de Deus nos bate-papos da semana que temos aqui na igreja. Podemos ouvir a palavra de Deus nos encontrões na USP, né? O tempo que os universitários têm para estarem juntos dentro da universidade. Podemos ouvir a palavra de Deus nas conferências, retiros espirituais. E podemos cair no engano, porque a gente ouve muita palavra, mas podemos chegar aqui na igreja semana após semana, mas parece que já se tornou aceitável para nós não mudar nada em nossa vida. E a gente continua ouvindo a palavra, mas nós não temos mudado nada em nossa vida. Escutamos, absorvemos e podemos pensar, está tudo bem, eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas não está tudo bem, porque se nós não estamos mudando a nossa vida, todos nós estamos condenados. É como se isso já fosse uma coisa decretada por nós. Parece que já aceitamos a condenação porque não mudamos a nossa vida. Deixa eu fazer uma ilustração que pode nos ajudar com o ponto que eu estou falando. Para quem me conhece um pouco mais, sabe que eu tenho problema no joelho. Eu tenho problema de cartilagem no joelho. Para sanar esse problema, eu deveria ir para a academia, né? Deveria malhar, fortalecer a musculatura, enfim. Mas, na verdade, faz algum tempo que eu não tenho ido para a academia. E eu confesso porque eu sou muito inconstante com isso. Eu confesso que eu não gosto de malhar, não é um ambiente que me agrada. Mas quando eu ia por uma questão de saúde, que era a questão do meu joelho. Mas quando eu ia na academia, eu via coisas bem interessantes, que eu acho que pode nos ajudar com o que a gente está falando aqui. Quando eu ia para a academia, eu via alguns caras, pagavam a mensalidade em dia, usava aquelas roupas, sabe? Roupa de malhar, aqueles tênis, tops. E é normal, você vai para a academia, você vai um dia, 2 dias, às vezes você encontra as mesmas pessoas, e é normal você fazer amizade. E tinha um cara que ele sempre ia nos mesmos horários que eu. E o nome desse cara é João. Então eu fui fazendo amizade com o João, nós fomos conversando, e foi algo bem legal. E nessas conversas com o João, eu expressei para ele o motivo, né, de que eu estava indo lá para a academia, que era por causa do meu joelho, sentia muita dor, enfim. E o João compartilhou comigo o motivo, o porquê que ele estava na academia. Mas era um motivo um pouco diferente do meu, né? Na verdade, o João estava indo para a academia porque ele queria ter uma barriga tanquinho, ele queria ter aqueles braços fortes, aquele peitoral. Na verdade, ele queria ter uma saúde melhor, mas ele queria modelar o corpo dele, né? E aí, tudo bem. E eu perguntei para o João, quanto tempo, né, que você malha, quanto tempo que você vem aqui? E o João comentou que já fazia 6 meses, né, que ele participava da academia, que ele já estava indo, né? Mas eu confesso que, ao olhar para o João, ele não demonstrava que já fazia 6 meses que ele estava indo para a academia. Chego a falar que, olhando para o meu corpo e para o corpo dele, eu estava até melhor do que ele fisicamente, né? E eu tinha acabado de entrar na academia. O João, sinceramente, não, pelo corpo dele, ele não demonstrava que já estava malhando há mais de 6 meses, né?
E eu achei interessante, eu fiquei surpreso e eu comecei a reparar no treino do João, né? Então eu ia 3 vezes por semana, o João também ia no mesmo horário, eu comecei a reparar. O treino do João era bem assim. Ele fazia esteira 5 minutos, já saía. A série de supino era 3 de 15, o João só fazia uma série de 10. E eu percebia que o João o tempo todo ficava batendo papo só com as menininhas, e conversava aqui, ia lá beber água. Só que ele não fazia o que ele tinha que fazer. E todas as vezes que o João ia para a academia, as 3 vezes, era a mesma coisa que o João fazia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para nós. Você acha que o João agindo dessa maneira, como eu acabei de falar para vocês acham que ele conseguiria atingir o objetivo dele de ter uma barriga tanquinho, um peitoral, um braço forte? Vocês acham que ele conseguiria atingir o seu objetivo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, enquanto eu tomo água. É claro que não. Com certeza o João não ia atingir o seu objetivo agindo dessa forma. O João estava apenas frequentando a academia. Na verdade, o João ele estava perdendo o seu tempo. Você não fica saudável sem fazer exercícios físicos, sem se alimentar corretamente. Você não aprende algo se você não estudar. Falar algo pessoal meu, na verdade. Eu me batizei em 2009. E 3 anos antes do meu batismo, eu estudei a Bíblia. Eu estava vivendo uma fase da minha vida, sonhando com música, sonhando em viver de música. E foi a época que eu conheci a igreja. E eu gostava muito de estar na igreja, porque as pessoas eram incríveis, o ambiente era incrível. E eu comecei a estudar a Bíblia. E foi muito bom, porque eu comecei a ler a Bíblia todo dia, me ensinaram a ler a Bíblia todo dia. Eu cheguei até decorar versículos nessas minhas leituras. Mas uma coisa essencial que eu não estava querendo praticar o que a Bíblia pedia para eu fazer. Na verdade, eu não queria mudar na minha vida. Eu queria viver meu sonho de música, gostava do ambiente de igreja, mas eu não queria mudar na minha vida. Eu achava que eu estava sendo discípulo, eu achava que eu estava aprendendo a ter uma vida como discípulo, mas na verdade eu estava me enganando, assim como Tiago falou para nós nesse versículo. Se a gente não pratica a Bíblia, nós estamos nos enganando. E era assim que eu estava. Sabe o que vem na minha mente, o que eu aprendo com essas palavras de Tiago, que estar no culto e cantar músicas para Deus não é suficiente para trazer o que Deus quer fazer em sua vida. Temos que ir além de apenas conhecer a palavra de Deus. Ouvir estações de rádios, memorizar versículos, podemos ler a Bíblia do começo ao fim, mas se você não está praticando a palavra de Deus, você é como João na academia. Batendo papo com as meninas, não fazendo a série de supino, não indo para a esteira 30 minutos, mas está achando que vai atingir o objetivo de ter o corpo bonito. E na verdade, você está perdendo seu tempo. Você está enganado. Assim como João estava enganado. Pessoas que querem resultados sem fazer o que precisa fazer são pessoas enganadas. Espiritualmente, você não fica mais forte espiritualmente a menos que faça o que a palavra de Deus diz. Nos foi dado esse desafio de sermos uma comunidade de pessoas que Deus disse que seguiríamos os seus decretos. Pessoas que decidiriam colocar a sua esperança na sua palavra. É interessante porque a cultura cristã há anos
E até alguns de nós, talvez, já fugiram da obediência à palavra de Deus. Uma fuga da obediência. Falamos sobre Deus, falamos sobre Sua palavra, colocamos adesivos em nossos carros, colocamos citações inspiradas em nosso Instagram, Facebook, mas quando chega a oportunidade de realmente fazermos o que a Escritura diz, corremos da oportunidade de obedecer. E nós sabemos que fugimos das oportunidades de obedecer à palavra de Deus por um único motivo: pela nossa preferência pessoal. Sabe o que eu penso? Às vezes, de novo, e mais uma vez, somos colocados em uma posição de obediência à palavra de Deus, mas escolhemos as coisas que queremos fazer sobre as coisas que Deus nos chamou para fazer. Então, temos a oportunidade de obedecer, mas acabamos negligenciando pela minha própria vontade, pelo meu próprio querer. Infelizmente, o cristianismo se tornou um sinônimo de hipocrisia. Porque tantas pessoas dizem que são cristãs, muitas pessoas que você conhece proclamam seguir a Cristo, mas elas simplesmente não fazem o que a Bíblia diz. Olha, uma das palavras mais duras que já ouvi sobre ser cristão, vocês devem conhecer, é de Gandhi. Ele fala: eu gosto do seu Cristo, eu não gosto dos seus cristãos, porque vocês cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Forte, né? Fomos chamados para ser um novo tipo de pessoas movido pela palavra. Pessoas conhecidas por serem radicais em obediência à palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito nisso, mas não podemos ser medíocres em nossa fé. E talvez é por isso que ficamos bem em ouvir, e sermos condenados. E não fazemos nada para o que Deus nos chamou para fazer. Esse é o lembrete de Tiago para aquela comunidade, esse alerta para aquela comunidade. E Tiago nos alerta para os dias de hoje. Que lembrete encorajador e ao mesmo tempo um lembrete desafiante para nós. E Tiago continua. E Tiago agora ele vai para uma ilustração incrível. Me acompanhe, Tiago capítulo 1, versículo 23 e 24, fala assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Nesse versículo, Tiago diz que quem ouve a palavra, mas não faz, é como alguém que olha o seu rosto no espelho e depois de se olhar, vai embora e esquece a sua face. Quer dizer, esquece o que viu. Na verdade, quando o Tiago fala desse espelho, essa ilustração, Tiago quer dizer o quê? Ele quer dizer que a palavra de Deus é esse espelho. É como se a palavra de Deus fosse um espelho erguido na frente dos nossos corações. E quando lemos a Bíblia, Deus nos revela todas as pequenas áreas da nossa vida que temos que consertar. Então, um exemplo. Quando a gente se depara com o espelho, que é a palavra de Deus, muitas das vezes pensamos e fazemos assim: eu realmente preciso trabalhar isso em minha vida. Eu preciso amar menos as coisas do mundo. Ou, ao estarmos perante o espelho, que é a palavra de Deus,
Pensamos, eu realmente preciso parar de fazer isso na minha vida. Preciso ser mais disciplinado nessa área. Eu realmente preciso ser mais gentil com as pessoas. Eu realmente preciso compartilhar minha fé mais com as pessoas. Eu realmente preciso se livrar desse relacionamento. A grande questão que Tiago está falando aqui para nós hoje é que vamos ver algo em nosso coração através da palavra de Deus, mas depois não fazemos qualquer coisa sobre isso. Não fazemos nada para mudar. Deus revela o nosso coração e nós não fazemos nada com isso. Estamos de frente para o espelho que é a palavra de Deus. Deus mostra algumas coisas em nosso coração e não fazemos nada para mudar. Eu li, eu não sei onde, que uma pessoa comum, uma pessoa normal, ela se olha no espelho 19 vezes. E a gente olha no espelho por quê? Qual o propósito? Se tiver algum defeito, se tem que arrumar alguma coisa, se a gente tem alguma espinha, alguma mancha. Então a gente vai no espelho para se ver e ver se tem algo de errado em nós. E isso é maravilhoso porque é exatamente isso que as Escrituras fazem conosco. Você vê as manchas do seu coração, você vê o seu desrespeito com as pessoas, você vê o jeito que você trata o seu cônjuge e seus filhos, você vê a maneira como trata os perdidos na rua. Veja, esse vício que você tem e você olha para ele e você vai fazer o que com ele? Sabe, todos nós sabemos o que está bagunçado em nossa vida. A questão é, por que que eu e você, por que que nós não consertamos isso? Se você estiver olhando para um espelho, e se você vai olhar no espelho da Santa Palavra de Deus, se você vai examinar você mesmo a cada dia, então lide com o que você vê. Não olhe apenas para ele e diga, preciso mudar. Alguns de vocês têm lutado com as mesmas manchas e pecados, ano após ano, após ano, após ano. Os mesmos velhos hábitos de falta de disciplina, e toda vez que a palavra de Deus bate em você, você lembra, nossa, eu realmente preciso trocar o filtro do meu computador, porque, mais uma vez, eu caí em pornografia. Mas a gente não tem uma atitude rápida de lidar com os nossos pecados. E pensamos às vezes, eu realmente preciso acordar mais cedo, eu preciso realmente perdoar essa pessoa que eu tenho guardado ressentimentos. Eu realmente preciso confessar o meu pecado. Eu realmente preciso compartilhar minha fé. Eu realmente preciso ler minha Bíblia mais. Porque a aplicação é tudo, irmãos. Ela é que vai fazer a diferença em sua vida. Não é o que você pretende fazer. Não é o que você deveria fazer. É o que você vai fazer que importa. Amém? E Tiago continua. Só que agora Tiago ele vai nos ajudar a olhar para as coisas que nós decidimos não fazer em nossas vidas. Me acompanhe no versículo 25, por favor. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olhar atentamente para a perfeita lei que dá liberdade. Sabe, muitas pessoas pensam que a Bíblia é um livro de regras. Pessoas pensam que, ao praticar a Bíblia, estão colocando algemas ao redor de suas mãos. Por isso que às vezes não fazemos as coisas. Por isso que às vezes não praticamos as coisas. Somos ensinados pela palavra de Deus
que não deveríamos fazer sexo antes do casamento. E isso soa muito autoritário, né? Nada libertador. Somos ensinados que não deveríamos usar drogas, que não deveríamos abusar de álcool, mas soa opressivo para os mais jovens. Somos ensinados que deveríamos perdoar as pessoas. Somos ensinados que não deveríamos deixar a raiva em nosso coração por mais de um dia. Às vezes, decidimos ter nossa própria liberdade e fazer o que eu quero fazer da minha vida. Vou fazer o que eu quero com o meu corpo, vou fazer o que eu quero com o meu dinheiro, vou fazer o que eu quero com a minha pureza e com as minhas emoções. E muitos de nós aprendemos que ao buscar essa liberdade, acabamos na escravidão do pecado. E olha, talvez alguns de vocês aqui hoje, nessa noite, estão lutando com todo tipo de coisa que você pensou que lhe traria liberdade, mas se tornaram uma prisão para você. Você está lutando com coisas que você pensou que iria te libertar, mas eles se tornaram uma prisão em sua vida. A preguiça, o egoísmo, aquela raiva, aquela cobiça, aquela inveja, aquela imoralidade sexual. Olha, no vício não há liberdade. Na raiva não há liberdade. Na inveja não há liberdade. No ódio não há liberdade. Na rebelião não há liberdade. Se você tentar encontrar liberdade fora da palavra de Deus, é um engano, porque não há liberdade. Há apenas escravidão. E Jesus nos falou isso também, lá em João 8, no versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8 fala que se a gente se apegar ao ensino de Jesus, nós seremos discípulos de Jesus. Então ele fala que a gente vai conhecer a verdade bíblica, a verdade da prática da palavra de Deus, e essa prática vai nos trazer a liberdade. Olha, nós deveríamos ser conhecidos como discípulos que são marcados pela obediência à palavra de Deus. E é isso que o Evangelho de Deus garante, uma rendição radical do nosso coração a uma vida dedicada ao senhorio de Jesus. Olha, a mensagem de hoje, de forma alguma, foi para você se sentir culpado ou para você se sentir mal com as coisas que foram faladas. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como foi seu mês, eu não sei como está sendo o seu ano. O que eu quero encorajar você a ouvir essas coisas que eu tenho falado, e eu peço para que você leve dessa aula para a sua semana, é que você confie na palavra de Deus. É que você coloque em prática as coisas que você lê nas suas devocionais com Deus. Para que Deus possa, tirar as manchas do seu coração. Para que Deus possa realmente curar a sua ferida. Eu não sei qual o tamanho que está da sua ferida, mas só vai existir cura através da palavra de Deus. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quanto tempo você tem de igreja, eu não sei quanto tempo que você tem de batismo, mas independente dos anos que você tem, nós precisamos se atentar à palavra de Deus. E nós precisamos, independente da nossa idade, nós precisamos praticar a palavra de Deus. E hoje é o dia de começar a tomar decisões para obedecer à palavra de Deus. Não se deixe enganar mais. Coloque um basta hoje
É como se Deus tivesse plantado em nossos corações o desejo e a vontade de mudar. E isso vem através da palavra dele. Deus espera que através de nós podemos mudar esse mundo de trevas. Quero te encorajar. Você pode fazer mais do que aquilo que você pensa que você pode. Você pode obedecer mais, igreja. Você pode voar, você pode ser mais do que você é hoje. Mas você tem que começar a se abrir. Você tem que começar a ser honesto sobre onde você está realmente espiritualmente. Começar a fazer com que as Escrituras dizem para fazer. Tome a decisão hoje de ler a Bíblia e tome a decisão de praticá-la. Que todos nós possamos ser discípulos radicais. Discípulos que praticam a palavra de Deus. Vamos ser diferentes e vamos lutar para sermos filhos de Deus obedientes. E eu queria encerrar essa mensagem nessa noite falando com você que está me assistindo. A carta de Tiago que nós lemos é uma carta incrível. Creio muito que, da mesma forma que Tiago encorajou esses irmãos do primeiro século a praticar a Bíblia, a colocar em prática, a não se enganar, a não se condenar, ele nos chama também para esse propósito hoje. E eu quero inspirar você nesse sentido de que podemos ser praticantes da palavra de Deus. Eu encerro esse tempo de estudo aqui agora com você. E agora é o momento de a gente cearmos. E hoje é um dia tão especial, né? O dia da Páscoa. Eu espero que você tome sua ceia, que você lembre da morte, que você lembre da ressurreição de Cristo e que possamos, juntos agora, independente de onde você esteja, que você possa separar esse tempo agora para ser grato a Deus, tá bom? Muito obrigado por esse tempo. Na semana que vem nós voltamos e vamos dar continuidade a essa série de uma fé viva, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, que Deus possa continuar nos abençoando. E Ele vai, porque Ele é bom, tá bom? Tchau, tchau.